Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim, para mais uma aula, agora sobre estruturas metálicas. Vamos começar um pouco a falar da construção em aço, né? A gente fala de estruturas metálicas como se nós utilizássemos estruturalmente, né, para as nossas estruturas, um material diferente do aço. A gente vai ver um pouco do histórico, mas que praticamente, hoje quando a gente fala estruturas metálicas, nós estamos falando estruturas de aço, né? Basicamente, na verdade, a grande maioria dos casos, nós teremos aí estruturas de aço. E a construção em aço, eu vou rapidamente passar para vocês a evolução da construção em aço e vantagens e desvantagens. Se apegue à parte de vantagens e desvantagens, esses primeiros slides aqui só mostram um pouco do histórico da construção em aço no Brasil e no mundo. Falando aqui das considerações iniciais, o primeiro material que a gente tem, a gente teve aí, né, como material siderúrgico empregado na construção, foi o ferro fundido. E aí, nós tivemos, claro, algumas estruturas que foram desenvolvidas e ainda estão em plena atividade lá no século XVIII, lá por volta de 1780 a 1820, algumas pontes foram feitas em ferro fundido, basicamente trabalhando principalmente a compressão. A gente vai ver que o ferro fundido ele tem um comportamento de a compressão diferente do da tração. E aí, por isso que a gente prefere hoje, inclusive, utilizar o aço. Se a gente vê aí o ferro fundido, na construção civil, ele não é mais tão utilizado. Nós fomos substituindo aos poucos pelo aço, que ganhou aí vasto domínio, um mercado da construção. Mas ainda existe o ferro fundido, utilizado aqui em alguns materiais, equipamentos aí do nosso dia a dia. Esse banco, por exemplo, a gente sempre vê esse ferro fundido presente na arquitetura de alguns locais que tem esses banquinhos charmosos, né? O ferro fundido, como o próprio nome já diz, a gente passa pela fundição do ferro. Eu vou contar rapidamente como é que esse processo ocorre. Temos também, logo depois do ferro fundido, começou-se a utilizar durante um tempo o ferro forjado. Este ferro forjado, né, o ferro trabalhado, ele hoje tem produção comercial inexistente. Então, embora em algumas construções nós tivemos aí, como essa ponte do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, nós temos uma estrutura que parte é feita em ferro fundido e esses tirantes aqui feito em ferro forjado. Hoje em dia o ferro forjado não tem aplicação na construção civil mais. Essas peças aí, claro, temos peças de ferro forjado, mas não aplicados estruturalmente. Como o próprio nome menciona também, o ferro trabalhado, forjado, né? A gente tem sempre aquela associação de que seria aquele ferro trabalhado bem na antiguidade, né? Com o martelo, com a marreta, forjado ali à mão, mas nós temos também uma outra forma de obtenção de uma peça forjada, por compressão aqui também mecânica, mas em moldes, né? Então esse sistema aqui, ele era utilizado, mais eficiente também, mas hoje na produção praticamente inexiste essa produção de ferro forjado e aplicação na construção civil. E aí eu mostro aqui rapidamente um processo de fundição e de forja. A diferença é que na fundição aqui o ferro entra líquido no próprio molde. Esse ferro líquido no molde pode gerar uma peça com uma série de descontinuidades internas, uma série de vazios. Pode ser que o ferro líquido, quando aplicado no molde, deixe aí bolhas de ar, porosidades em função do gás que é liberado, né? Esses rechupes de contração é que a peça ela entra em contração e começa a se resfriar de maneira diferente, né, na superfície. Nós vamos ver que esse resfriamento sempre foi um problema dos nossos aços, inclusive os aços laminados utilizados atualmente. O processo de resfriamento é sempre um problema. E a fundição tinha isso. Além dessa microestrutura não tão organizada e cheia de descontinuidades, nós tínhamos esse processo todo do molde sendo inserido aqui, do ferro sendo inserido dentro desses moldes. A gente vê, inclusive, uma rebarba aqui, ó, que foi o caminho por onde o ferro líquido entrou, né, naquele molde. Já a forja, parte desse processo foi eliminado.
O aço forjado ele já não tem esse problema dos gases, assim, porque o aço aqui ele já não é transformado em estado líquido. E sim, ele é aquecido, mas ainda não chega no seu estado líquido, e daí sim prensado nas cavidades da matriz ali, né? Uma espécie de forma, mas ele está, apesar de aquecido, ainda em estado sólido. E aí esses martelos e prensas é que promovem o forjamento. Te vê aqui a estrutura do aço forjado um pouco mais organizada, né? Sem essas descontinuidades internas. Então ele tem, de certa forma, propriedades um pouco melhores do que o ferro fundido. E, neste caso, esse material obtido mais dúctil e mais tenaz. Não se apegue tanto a isso. Vamos chegar agora no que de fato temos como aplicação dentro do nosso curso. O aço, não é que ele não era conhecido, ele já era conhecido desde a antiguidade, mas o processo de fabricação é que que inviabilizava a sua produção em larga escala, até que se desenvolveu ali, o inglês, lá em 1856, desenvolve um forno que permite produção do aço em larga escala. E aí você me pergunta o que é o aço, o que ele tem de diferente. Fica tranquilo que a gente vai ver ao longo do curso qual é a diferença do aço para o ferro fundido. A gente viu aqui a comparação de ferro fundido com ferro forjado, mas nós vamos ver a diferença do aço para o ferro fundido, né? Uma vez que foi viabilizada a utilização do aço, ele rapidamente passou a substituir o ferro fundido e o ferro forjado. Por isso, hoje, domina o mercado da construção civil. Quando se fala em estruturas metálicas, é o mesmo que se falar em estruturas de aço. Por que ele ainda não tem tanto campo assim quanto o concreto? Obviamente, porque o concreto aqui no Brasil é muito mais difundido. Nós vamos ver as vantagens e desvantagens da construção em aço. E aí eu te pergunto, né? Vou fazer essa pergunta e você vai ver algumas questões de prova que, inclusive, envolvem isso, sobre a utilização do aço. Ele é mais caro, ele é mais barato? Quais são suas vantagens e desvantagens? Gente, aqui no Brasil, nós temos um exemplo, inclusive, recorde mundial em viga reta, esse vão central aqui da Ponte Rio-Niterói, que chega a ter 300 metros de vão. É um recorde em viga reta. Você vê uma seção aqui, que é uma seção caixão, foi construída aí lá no Rio de Janeiro, na época da usina CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional. A usina Presidente Vargas, da CSN, na verdade, é que produziu esse material. Essa é uma grande obra de engenharia no Brasil. O pessoal do Rio de Janeiro certamente a conhece, e quem por lá já passeou também. Outro edifício, no Rio de Janeiro também, veja que a história da construção em aço, ela passa muito pelo estado do Rio de Janeiro. Nós temos o primeiro edifício alto em estrutura metálica, fabricado e montado pela extinta Fábrica de Estruturas Metálicas da Siderúrgica Nacional, da CSN. Veja, até meados do século XX, nós estávamos falando de construção exclusivamente em aço carbono. O aço que nós utilizamos até o século XX era exclusivamente o aço carbono. Acontece que aí, logo depois, surgiram aços de maior resistência. Então, além de não estar mais utilizando ferro fundido, ferro forjado, estávamos agora falando de aço. O aço que a gente estava falando até agora é o aço carbono. E agora a gente vai ver que, com o amadurecimento, surgimento de novas ligas, né, nós conseguimos obter aços ainda de maior resistência, que nós chamamos aí aços de baixa liga. Nós vamos mostrar também com ou sem tratamento térmico. Nós vamos, inclusive, mostrar os componentes de liga que estão presentes no nosso aço, né? Os elementos de liga. Aqui sim, já é uma parte muito interessante. Passado esse histórico inicial, aqui a gente começa a falar da formação do ferro fundido e dos aços estruturais. Ambos são ligas de ferro-carbono. O que vai diferenciar? A quantidade, o teor de carbono que nós temos e, claro, os elementos de liga que poderão ser ou não adicionados em mais ou menor escala, em maior ou menor escala, a depender da liga de aço que está sendo desenvolvida. Então, quando a gente fala ferro fundido e aço estrutural, o que difere, basicamente, de uma maneira mais simples, é o teor de carbono. Nós vamos ver que o aço estrutural tem uma quantidade de carbono
um pouco menor. E aí você me pergunta, qual é a função do carbono no ferro fundido ou no aço estrutural? O carbono ele aumenta a resistência do aço. Porém, tem uma desvantagem. Esse aço ele se torna mais frágil, ou seja, menos dúctil, o que conduziria a problemas de soldagem e ruptura frágil. Nós sabemos que nossas estruturas elas precisam apresentar sinais de grandes deformações, de deformações consideráveis antes da ruptura. Do contrário, estaremos diante de uma ruptura frágil e que apresentaria muito risco, sem inclusive sinais para o usuário. Então, isso é muito ruim. A gente poderia aumentar um pouco no aço a quantidade de carbono e isso poderia aumentar sua resistência, mas a pena que se teria com base nisso é a fragilidade e a redução na sondagem, na soldabilidade, né? Ou seja, introdução de problemas de soldagem no nosso aço. Então, a gente vai ver que existe uma limitação para o teor de carbono por conta disso. Claro, com elementos de liga, nós conseguimos, então, substituir esse efeito de aumento de resistência, que a princípio era tido como o efeito do carbono, por elementos de liga. Então, a gente consegue ter muito bom, um aço de resistência muito boa, sem esse problema de soldabilidade e de ruptura frágil. Voltando aqui para a composição, ligas de ferro, carbono, vão ter, além do ferro e do carbono, essencialmente, está presente em todos os dois, ferro fundido e no aço estrutural, nós vamos ter, primeiro, elementos residuais, silício, manganês, fósforo, enxofre, que decorrem do próprio processo de fabricação. E os elementos adicionados. Esses, sim, visam melhorar propriedades físico-mecânicas. Então, aquilo que a gente adiciona para uma melhoria no nosso material, nós temos o costume e chamamos, né, de elementos de liga. Cobre, níquel, molibdênio, vanádio, dentre outros. Os aços de baixa liga e alta resistência, que são os aços hoje utilizados, os aços que possuem maior resistência, né, o aço estrutural ainda, carbono, ele é utilizado, o aço carbono é o mais utilizado, mas nós já temos esses aços de baixa liga e alta resistência. Então, a 6215, eu gosto também, essa aqui é um pouco da literatura, mas trouxe a definição da NBR 6215, que trata de produtos siderúrgicos. Ela diz o seguinte, que o aço é a liga ferrosa com teor de carbono menor ou igual a 2% em peso na sua forma combinada ou dissolvida e que pode conter elementos de liga ou residuais. Então, elementos de liga ou residuais podem estar presentes, mas o que faz com que esse material seja chamado de aço para 6215 é o teor de carbono limitado a 2%. Eu trouxe dois elementos aqui que eles estão associados a alguns efeitos importantes no aço. O manganês, ele aumenta a resistência também, só que em menor escala, diferente do concreto. O cobre melhora a resistência à corrosão. Eu trouxe esses porque esses podem vir em prova, tá? Diante de todos o que eu mencionei, você não vai ver alguma questão que fala especificamente sobre fósforo, sobre o enxofre, sobre o molibdênio, vanádio e tudo mais. Isso aqui são coisas que transcendem o aprofundamento para concurso público. E aí aqui, esse slide ele é bem representativo quando nós falamos de teor de carbono. Ficou claro agora que o ferro fundido tem teor de carbono acima do aço estrutural. O aço, pela NBR, é limitado a 2%, mas a literatura traz que o aço estrutural ali tem teor de carbono entre 0,008 a 2,11. Então, 2% é o teor de carbono, a gente pode utilizar 2,11, que é o teor máximo de carbono no nosso aço estrutural. E o ferro fundido, esse sim, tem teor de carbono de 2 a 4,3%. Para ambos, cerca de 95%, para os dois, cerca de 95% é o quê? Composto de ferro. E aí nós temos as outras, né, que nós vimos aqui, temos os elementos residuais, podemos ter elementos de liga, basicamente a essência, ferro, que na sua forma simples é dificilmente encontrado na natureza, nós vamos ver que eles são encontrados na forma de óxidos,
E aí, o teor de carbono dita se ele é um ferro fundido, se é um aço estrutural. Problemas do ferro fundido. Veja que a resistência à tração muito baixa em relação à resistência à compressão. Cerca de 30% da resistência à compressão é o que nós temos de resistência à tração. Isso me lembra bastante, assim, o concreto, né? Só que o concreto é ainda pior, essa discrepância é ainda maior. A gente pode falar que é cerca de 10% da resistência à compressão do concreto é a sua resistência à tração. Ou seja, essa discrepância é ainda maior no concreto. Mas o ferro fundido me faz lembrar um pouco desse comportamento assimétrico, né, desigual à compressão e à tração. Além disso, o ferro fundido ele é muito frágil e quebradiço. Quando a gente fala de ruptura frágil, é algo que nós não queremos na nossa estrutura. Já limitando o teor de carbono até 2,112%, mais ou menos, nós obtemos material chamado de aço estrutural, que tem comportamento semelhante, eu posso falar da resistência do aço à tração ou à compressão como um valor único. Se eu falo que ele tem a resistência de 450 megapascal, eu não preciso especificar se é a tração ou compressão. Via de regra, essas resistências elas são iguais. Nós temos aços aí que vão de 300 a 1.200 MPa, até mais, inclusive. Possuem ruptura dúctil, que é aquilo que nós queremos, que elas apresentam sinais de ruptura, de grandes deformações, né, antes de romperem. Nossas estruturas, então, ficam, para o usuário, mais seguras. Além disso, esse material, que é o nosso aço estrutural, tem boa ductilidade, tem homogeneidade, isotropia, soldabilidade e boa resistência à corrosão. Claro, corrosão continua sendo um problema para os aços de modo geral, e a gente vai ver ao longo do curso como se trabalha com ela e as questões que envolvem corrosão. No aço estrutural, eu divido basicamente em dois, aqui coloquei como 3 tipos. O aço carbono, sim, o aço convencional, que é esse aço carbono, né? A mistura, o composto de ferro carbono. O aço de baixa liga e alta resistência, que nós adicionamos aqui elementos de liga para a melhora das propriedades mecânicas. E um aço de baixa liga e alta resistência específico, que é o que nós chamamos de aço patinável. Vamos falar um pouco sobre o aço patinável, inclusive, e os demais que nós acabamos de mencionar. Dividindo em 3 grupos, os aços estruturais, a gente pode pegar como referência, o mais utilizado, o aço carbono. Com base na quantidade de carbono que o aço tem, a gente sabe que o limite é 2,11%, ele pode ser um aço mais doce e um aço mais duro. Tem outras classificações, é claro, mas via de regra, o aço com pouco teor de carbono, abaixo de 0,29, é um aço doce, conforme FAIL, né, que é a literatura utilizada nessa aula, e um aço carbono duro, ele vai ali até 2%, seria o limite, ou seja, quanto mais carbono, ele é mais duro, né? A literatura classifica como um aço duro. Inclusive, a norma tem, apesar de ter algumas diferenças, essa NBR limita a 2%, então o aço duro é de 0,6% a 2% é a quantidade de carbono. E um aço doce, ou seja, de baixo carbono, 0,02 a 0,25. Valores que eu não preciso entender aqui, que eu não preciso decorar. Só preciso lembrar. Teor de carbono no aço, até 2,11%. Um aço mais doce, é um aço que tem baixo carbono, até 0,30% ali, 0,25%. Um aço mais duro é um aço com mais carbono, claro, dentro do limite aceitável para ser considerado um aço. Esses são os aços carbonos convencionais. Aço de baixa liga e alta resistência. Eu já disse, acrescento liga para melhorar alguma propriedade do aço, algumas propriedades mecânicas. Geralmente resistência, mas pode ter durabilidade, resistência à corrosão. São aços de baixa liga. Você não vai ver estruturalmente a gente falar de aço de baixa liga e alta resistência e depois falar de aço de alta liga. O nome parece fugir, baixa liga e alta resistência, parece que vai existir um aço de alta liga e alta resistência, né? Para estruturas, não. Para estruturas a gente usa aço carbono e aço de baixa liga e alta resistência. Por quê? Porque a liga são aqueles elementos que nós adicionamos. Eles são caros, e quando a gente fala de um aço de alta liga, eu nem tenho aqui no slide porque não é utilizado
como aço nas estruturas da construção civil, mas os aços de alta liga ele tem grande teor, geralmente mais de 10% composto de elementos de liga. Ou seja, esses elementos, quando estão em grande quantidade, quando não são os aços de baixa liga, eles entram para resolver problemas bem específicos, mas tornam o aço muito mais caro. Por exemplo, o aço inox, um aço refratário, aços que têm grande resistência ao desgaste, são todos muito caros, não são utilizados nas construções civis na forma de estrutura. Então a gente não vê aí aço inox, a gente não vê aço refratário, resistente ao calor, extremamente resistente ao calor na estrutura. Então não temos estruturalmente aços de alta liga. O que nós utilizamos na construção civil são aços de baixa liga, ou seja, os teores de liga acrescentados são somente o suficiente para, primeiro, fazer com que ele seja financeiramente viável e melhorar as características conforme necessário. Tá ok? Nós não vamos ter aí, ou pelo menos a princípio não temos, aço inox utilizado como estrutura. O inox é utilizado na construção civil para outras partes, não para resistir aos esforços estruturais. Tá ok? Então, sempre que a gente falar de aço de alta resistência, para nós é o aço de baixa liga e alta resistência. E o último, que não deixa de ser um aço de baixa liga e alta resistência, é o aço patinável. Por que eu trago ele separado aqui? Porque ele é um aço resistente à corrosão. Então, os elementos de liga a ele incorporados fazem com que nós tenhamos um produto final resistente à corrosão. Ele não exige que seja o quê? Pintado. A pintura anticorrosiva, a pintura de proteção para os aços, no aço patinável, ela pode ser desprezada. Por quê? Porque ele possui os elementos aqui, cobre, crômio, níquel, enfim, esses outros todos aqui, que promovem formação de uma espessura de óxido, uma camada de óxido protetora, chamada de pátina, daí vem o nome de aço patinável, na superfície. Ele tem esse aspecto amarelado, meio amarronzado, né? Que de fato ele sofreu um processo de oxidação, da superfície, mas essa oxidação da superfície, ela se mantém de uma maneira a proteger o aço que está abaixo. Então, ela se forma uma camada oxidada, é comum, essa cor é característica, só que essa camada ela não permite com que camadas mais profundas tenham acesso ao ambiente, ao oxigênio, à umidade e aos agentes externos. Por isso, a oxidação superficial protege o aço nas suas camadas mais profundas. Então esse aço ele é resistente. Óbvio, ambientes extremamente agressivos, não seria suficiente utilizar um aço patinável. De repente eu teria que pôr aí uma pintura. Inclusive alguns autores exigem que seja feita a pintura se for um ambiente extremamente agressivo. Mas no contato com a atmosfera, o oxigênio, o ar, naturalmente, ele é um aço resistente e não exige pintura. Vocês vão ver que existem questões que vão tratar exatamente deste assunto. Voltando para os aços, na ótica da NBR 8800, os aços utilizados aí nas estruturas metálicas, nós temos dois requisitos muito interessantes para ser um aço estrutural. Primeiro, tensão de escoamento máxima deve ser de 450 MPa. Então você não vai ver falar de tensão de escoamento acima de 450 MPa. Para ser um aço estrutural, obrigatoriamente ele tem que ter no máximo de escoamento um FY de 450 MPa. E a relação entre a resistência última, a resistência à ruptura, dividida pela resistência ao escoamento, tem que ser de pelo menos 1,18. O que significa isso? Que eu tenho que ter a ruptura, que está aqui em cima, né, a tensão de ruptura, cara, ela tem que ser pelo menos 18% acima do escoamento, porque de que adianta eu ter uma estrutura que ela escoa e rapidamente ela rompe? Eu tenho que ter uma distância, tem que ter uma margem ali, que quando ele começa a escoar, ele começa a plastificar. E aí eu não posso ter a ruptura, por exemplo, a 450 é meu escoamento, 480 já é a minha ruptura, por exemplo.
Não posso ter isso, tem que ter mais distância entre a ruptura e o escoamento. Mas também não posso ter um escoamento tão alto. Do contrário, eu estou muito longe, essa peça, o escoamento, né, ele tem a vantagem de permitir o quê? A redistribuição dos esforços. Então, de repente, um ponto da estrutura está sob elevada tensão, quando ele atinge o escoamento, ele se deforma e ele consegue redistribuir esforços. Isso também é uma propriedade importante. Por isso essa limitação da NBR 8800, tanto para o FY, que é a resistência ao escoamento, tanto para a relação resistência última barra resistência ao escoamento, maior que 1,18. A aplicabilidade da nossa norma, que fala de estruturas de aço. Essa norma vai falar, claro, de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto. Aplicável a edifícios, passarelas, suportes e equipamentos. Trata de perfis laminados, soldados e de seção tubular, com ligações parafusadas, soldadas ou soldadas e parafusadas. Existe essa possibilidade de aplicação conjunta. Não dimensiona estruturas para incêndio. Se eu quiser dimensionar estruturas de aço para incêndio, preciso buscar normas acessórias para sismos e perfis formados a frio. Quando a gente falar dos tipos de perfis que nós vamos ver que temos laminados, soldados, temos os perfis conformados a frio, e eu vou falar um pouco das características de cada um deles, até porque isso cai em prova. Mas a norma em si não abrange incêndio, sismo e perfis conformados a frio. Quais são os principais aços estruturais? Gente, de longe, sempre vocês vão ver aí nas provas, muitas vezes se referindo ao aço sem dar as suas propriedades, como dado da questão. Então, de repente, fala-se para calcular a tensão no aço e ver se está de acordo com a tensão de escoamento daquele mesmo aço, só que ele não te dá o valor. Por que que ele não te dá o valor? Espera-se que você saiba que os aços estruturais, pelo menos os principais dele, você possa conhecer qual é a resistência, principalmente o FY, que é a resistência ao escoamento. Destacar para vocês aqui, por exemplo, o MR250 é um aço de uma norma brasileira de média resistência. Então, a resistência ao escoamento dele é de 250 MPa. O aço também da norma brasileira AR significa de alta resistência, então o escoamento 350, resistente à corrosão. Já das normas americanas, disparado, da norma brasileira disparado o MR250, mais utilizado. Lembrando que, como nós temos uma limitação aqui de 450 MPa como FY máximo, nós estamos aqui no 250, ainda estamos bem longe. Nós não vamos ver nenhum aço, com exceção de parafusos aqui, ó, que tenha resistência ao escoamento. Então, aço estrutural para estruturas não pode ter resistência ao escoamento maior que 450. O MR250 tem 250. O AR350, 350. O ASTM-A36 é esse análogo aqui, ó, na norma brasileira e a norma americana. Nós temos dois aços semelhantes. ASTM-A36, então quando a questão falar ASTM-A36, é um aço carbono com FY de 250 MPa. E o ASTM-A572 também é um aço de baixa liga, né, e elevada resistência pela norma americana, percebe-se que tem resistência maior. Quero que você decore dois deles, MR250 e a ASTM-A36. Está aqui, os dois com FY de 250 e posso adotar como FU, resistência última, 400, se a questão não der nada, tá ok, tá de bom tamanho para resolver os problemas desse tipo. Um pouco do histórico, um pouco da aplicabilidade e agora as vantagens e desvantagens da construção em aço antes de resolvermos algumas questões. Vantagens da construção em aço. Alta resistência mecânica do material. A gente tem uma razão entre resistência e peso específico elevada. Óbvio, nós sabemos disso quando comparados ao concreto, por exemplo. Se aqui nós temos de 300 a 1.200 MPa de resistência, o nosso concreto está chorando ali, né? Para quem roda concreto em obra sabe disso, para atingir 25 MPa, 20, 25 MPa rodado em obra. A gente, usinado, conseguimos ter aí concretos, inclusive, especiais, até 100 MPa, até mais do que isso, tratados em laboratório, mas é muito mais resistente. Peso específico é um pouco mais elevado, mas a resistência é muito maior das nossas estruturas.
o que faz com que, por conta da elevada resistência, embora o peso específico do aço seja maior, as estruturas são mais leves, porque as seções transversais serão reduzidas. Então, muito cuidado quando se fala assim, desvantagem da construção em aço, o seu peso. O peso da construção em aço não é uma desvantagem, porque a construção em aço ela é mais leve, as seções são reduzidas, as peças são mais esbeltas. O aço, sim, se me perguntarem quem é mais pesado, o aço ou o concreto, a massa específica do aço, 7.850 kg por metro cúbico, a do concreto, 2.400, 2.500 kg por metro cúbico. Então, embora mais pesado, a massa específica maior, as estruturas são mais esbeltas e, portanto, a construção em aço é mais leve. Temos ductilidade, elevada ductilidade, isso faz com que nós tenhamos redistribuição de tensões, e é excelente, além de redistribuição de tensões, resistência a impactos. Quando eu tenho elevada ductilidade, eu tenho um gráfico que se deforma muito. Temos, então, um gráfico de tensão-deformação que não é frágil. Então, ele não tem pouca deformação. Na ruptura, ele tem grande deformação. Lembrando se a gente falar de tenacidade, que é aquela área, né, do diagrama, tensão-deformação, aquela área ali abaixo do diagrama tensão-deformação, a tenacidade ela está relacionada à quantidade de energia que o material pode absorver. E na prática, aquilo ali me diz o quanto ele é resistente ao impacto. Portanto, por termos elevada ductilidade, temos um gráfico que tem grande deformação, portanto, grande área. Temos, então, um material que é bom para resistir ao impacto devido à sua tenacidade. Confiabilidade. Nós vamos ver ao longo do curso que os coeficientes são menores. Quando se fala de coeficiente de minoração das resistências, se eu falo de estrutura de aço, eu tenho um coeficiente diferente do que a estrutura de concreto, porque o aço ele é mais confiável. Ele é fabricado em usina, dimensões milimétricas, material mais próximo possível de homogêneo e isotrópico. Canteiro muito mais limpo, organizado, né? Facilidade de reforço e ampliação, reciclagem e reaproveitamento. Inclusive, nós podemos aí, com a sucata, transformar em novos produtos siderúrgicos. Rapidez na evolução, na execução da obra, reduzindo os cronogramas e possibilita, então, menor custo de fundação. Os dois últimos itens são os mais importantes que, ao longo do tempo, já popularizaram e vão ainda mais popularizar a construção em aço. Por quê? Reduz cronograma. Se eu tenho um empreendimento, como, por exemplo, um shopping center, quanto mais rápido eu entrego, mais eu alugo as lojas, mais eu começo a gerar lucro, então eu tenho retorno muito mais rápido. Se eu consigo adiantar meu cronograma em 8 meses, 10, 12 meses de obra, eu consigo ganhar dinheiro ao longo desse tempo. Então, além disso, um edifício muito alto, por ser mais leve, pode viabilizar um sistema de fundações mais barato, pode substituir o sistema de fundação previsto para o concreto armado por um mais barato, ou diminuir as seções de estacas, ou pelo menos a quantidade, quando eu tinha dimensionado em concreto, para quando eu dimensiono essa estrutura em aço. Então, via de regra, a construção em aço, o aço é mais caro do que o concreto? O aço, sim. Agora, a construção em aço é mais cara do que o concreto, do que a construção em concreto? Depende, porque ela pode aliviar a fundação e agilizar o cronograma. E isso não pode ser deixado de lado. Então, precisa-se fazer uma análise de viabilidade e, claro, optar por uma estrutura ou outra. Desvantagens, e aí não tem como fugir, né? Tudo que tem o lado bom, tem um lado também não tão bom, como a construção em aço tem os seus problemas de corrosão. O aço tem problemas de corrosão, embora tenhamos mecanismos como pintura, galvanização, como forma de protegê-los, ou o próprio aço, que é o aço patinável, né? Resistente aí à corrosão, que nós já mencionamos nessa aula. Comportamento em situação de incêndio. O material, embora seja incombustível, as propriedades degeneram drasticamente sobre altas temperaturas. Então, nós temos aí a modularidade sendo reduzida drasticamente com elevadas temperaturas e a resistência, consequentemente, caindo. Portanto, é uma grande desvantagem no seu comportamento. Claro, mecanismos também existem para protegermos a nossa estrutura. Mão de obra qualificada. A gente precisa ter uma mão de obra qualificada e equipamentos especiais. Não é o Zé da esquina que trabalha, que monta a estrutura de aço. Nós temos precisões ali milimétricas, muito mais
qualidade, muito mais controle na execução, são demandados. A fabricação limitada, e a gente tem, embora tenhamos perfis soldados, nós vamos falar sobre isso, os perfis, ainda que soldados e laminados, eles são limitados ao catálogo do fabricante. Então eu não posso simplesmente contratar um carpinteiro, ele faz um jogo de formas e eu moldo o meu concreto da forma que eu quero. Com perfil de aço não é, via de regra, assim. Não é assim. As seções estão lá, você vai fazer o projeto e vai comprar o aço que está na prateleira do fabricante. Dificuldade de transporte, claro, são pré-moldados, né, são pré-fabricados, são fabricados na indústria. Eu tenho limites aí de 6, 12 metros para os caminhões por conta do transporte. E por último, para finalizar, instabilidade de vibração. Se nós temos maiores BUTs, peças com redução de seção transversal, nós temos então uma propensão maior a ter problemas de vibração. Se você já desceu uma escada de estrutura metálica rápido, você vai ver que ela vibra muito mais do que se você descer uma estrutura de concreto. Uma escada de concreto você não vai sentir ela vibrar de jeito nenhum. Bom, apresentamos algumas considerações positivas e negativas e um pouco do histórico. Vamos finalizar essa aula e resolver algumas questões de concurso com esses temas.